Olá, jovem, seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós vamos falar de múltiplos e divisores, ok? Vamos falar primeiro dos múltiplos. Sequência dos números de um número natural. Essa é a ideia de múltiplos. Para ilustrar a situação, eu trouxe aqui o cartelas de ovos, tá certo? Então, em geral, os ovos eles são vendidos em embalagem com 12 unidades cada uma. Se eu tenho uma embalagem, nós temos então uma quantidade de 12 ovos, tá certo? Se eu tenho embalagem, 12 ovos, tá aqui, ó. Uma embalagem, 12 ovos. Se eu tenho duas embalagens, e cada embalagem tem 12 ovos, então eu vou ter um total de 24 ovos. Se eu tenho 3 embalagens, e cada embalagem tem 12 ovos, então eu vou ter um total de 36 ovos. E aí a pergunta é, se a gente continuar nessa sequência, né? Quantos ovos teremos se comprarmos, por exemplo, 4 embalagens? Então eu vou ter 4 embalagens e eu vou multiplicar por 12. E 4 vezes 12, a gente sabe que é 48 ovos. Ok? E se eu tiver 5 embalagens? Então, você vai pegar os 5 e vai multiplicar por 12. Eu vou obter 5 vezes 12, 60 ovos. E se eu tiver 6 embalagens? Então, vai ser 6 vezes 12. E 6 vezes 12 dá 72 ovos. Tá, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Olha só, presta atenção aqui, ó. Quando eu pego 1 e multiplico por 12, eu vou formar aqui uma sequência, ó, de 12 ovos, depois 24, depois 36, depois 48, depois 60, depois 72. Essa sequência de números é que nós chamamos de múltiplos, tá? Múltiplos de 12, porque eu estou sempre contando de 12 em 12. Tá? E como que eu faço para obter essa sequência de múltiplos? Então, olha só. Para obter o número de ovos, multiplicamos o número de embalagem por 12. Então, o número de ovos será sempre um múltiplo de 12. Então, por exemplo, se eu não tenho nenhuma embalagem, 0 embalagem, então eu vou ter aqui, ó, 0 vezes 12, então eu vou ter 0 ovos. Se eu tenho uma embalagem, então eu multiplico por 12, eu vou obter 12 ovos. Se eu tenho duas embalagens, multiplico por 12, eu vou obter 24 ovos. Se eu tenho 3 embalagens, multiplico por 12, então eu vou ter 36 ovos. Se eu tenho 4 embalagens, multiplico por 12, eu vou ter 48 ovos e assim por diante. Então, pensando nisso, os múltiplos de 12, eu vou indicar assim, ó, múltiplos de 12, tá certo? Vai ser essa sequência aqui de números, ó, começa no 0, aí depois o próximo é o 12, e você vai contar sempre de 12 em 12. Próximo, 24, próximo, 36, próximo, 48, próximo, 60, e essa sequência ela é infinita, então eu vou colocar 3 pontinhos aqui. Então tá aqui os múltiplos de 12. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, vamos supor que eu quero saber os múltiplos de 8. Vou começar com a mesma ideia. Eu tenho um número natural e vou multiplicar pelo 8. Então eu começo lá, o número natural 0 vezes 8. 0 vezes 8 é 0. Então o primeiro termo aqui da minha sequência é 0. Próximo. Vai ser o próximo natural, 1. 1 vezes 8, que é o número 8. Então é 0, 8. Próximo vai ser 2 vezes 8. 2 vezes 8 é quanto? 16. Então o próximo número aqui na sequência é o 16. Depois, 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Tá certo? E assim, sucessivamente, eu vou escrevendo os múltiplos de 8. Então, significa contar de 8 em 8, tá certo?
Então, se eu quero escrever os múltiplos de 5, vamos aqui, para a gente finalizar essa parte, eu vou multiplicar o 0 pelo 5, que vai dar 0. Eu vou multiplicar o 1 pelo 5, então é sempre o número natural vezes o múltiplo do que eu estou querendo aqui. Depois, 2 vezes 5, que é 10. Depois, 3 vezes 5, que é 15. Depois, 4 vezes 5, que é 20. Depois, 5 vezes 5, que é 25. E como podemos observar, essa sequência aqui, ela vai sempre de 5 em 5, tá certo? Então, essa é a ideia de múltiplo, tá certo? Ela é infinita essa quantidade de termos. Agora, nós vamos falar dos divisores de um número natural. Bem, para entendermos essa ideia aqui de divisores, separei aqui esse exemplo aqui, também utilizando cartelas de ovos. Olha só. Nas embalagens mais encontradas no comércio, os ovos estão dispostos assim. São 6 elementos numa fileira, 6 ovos numa fileira e 6 ovos na outra fileira. Então, eu tenho duas fileiras, olha só, eu tenho duas fileiras e cada uma dessas fileiras eu tenho 6 ovos, tá certo? No entanto, também podemos imaginar outras maneiras de organizar esses ovos, como assim? Olha só, agora aqui eu vou contar 3 fileiras, ó. 1, 2, 3 fileiras, e em cada fileira eu vou ter 4 ovos. Então tem aqui, ó, 3 fileiras com 4 ovos, que eu vou ter um total também de 12 ovos. E eu posso ainda imaginar uma única fileira contendo todos os ovos. Então, observe que 3 vezes 4 dá 12, então 3 e 4 são fatores de 12. 12 é o produto. 6 e 2 são fatores e 12 é o produto. 1 e 12 são fatores e 12 é o produto. Observe que encontramos os fatores ou, em outras palavras, os divisores de 12. Quem são esses divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Também dizemos que 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, é assim que eu encontro os divisores de um número, escrevendo as multiplicações, encontrando os fatores de cada um deles, ok? Vamos continuar aqui? Olha assim. Quer ver mais exemplo? Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Como que eu vou pensar nisso? Da seguinte forma, ó. Eu posso pensar aqui uma fileira vezes o 20, que vai dar 20. Observe que o resultado da multiplicação sempre tem que ser 20. Se eu colocar em duas fileiras, vai ser duas fileiras, cada uma contendo 10 ovos, por exemplo. Vamos pensar aqui nos ovos, tá certo? A cartela com 10 ovos. Com 10 ovos não, com 20 ovos. Então vai ter 20. Então eu tenho duas fileiras, cada uma com 10. Eu também posso organizar em 4 fileiras de 5. 4 vezes 5 também é 20. Ok? Tem outra possibilidade? Não tem, né? Então, olha só, os divisores de 20, eu vou chamar assim, ó, divisores de 20. Quais são os divisores? São os fatores aos quais eu escrevi essa multiplicação. Vou colocar aqueles em ordem. Então, ó, é 1, né? O 1 é sempre fator, divisor. O 2, depois do 2 é o 4, depois do 4 é o 5, depois do 5 é o 10, depois do 10 é o 20. Esses são os divisores do 20. Ok? Olha só que legal. 1 é divisor de todo número natural. O maior divisor de um número natural é ele mesmo. Então, essas são duas características, tá certo? Vamos pegar um outro número aqui. Vamos pegar aqui 36, só para a gente ver. Quem são os divisores? Opa, vamos usar a letra maiúscula aqui para indicar divisores, tá certo? Quem são os divisores do 36?
né? Então, vou pegar o 36. Primeiro, é 1 vezes 36. Que dá quanto? 36. Eu posso pensar no 2 vezes 18. Que eu tenho como resultado 36. Qual é a outra multiplicação? 3 vezes 12. Que também eu tenho 36 como resultado. 4 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 5 não dá. Eu posso pensar no 6, né? 6 vezes 6, que dá 36. Depois posso pensar no 7, não dá, 8 não dá. E a partir daí não tem outro, né? Porque vai cair no 9, o 9 é 4. E aí vou repetir aqui. Enfim, nós vamos voltar nesses valores que estão aqui. Então, quem são os divisores? Ó, eu começo aqui com 1, né? 1, depois o 2, depois o 3, vamos em ordem, depois o 4, depois o 6, aí é o 6 de novo, né? Não precisa colocar, depois o 9, depois o 12, depois o 18 e para encerrar o próprio 36. Esses são os divisores do 36. Tranquilo aí? Continuando aqui, olha só. Verdadeiro ou falso? Vamos fazer aqui essas atividades? 2 é divisor de 85? Bem, isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, né? Por que que é falso? Porque se eu pegar o 85 e dividir por 2, olha só, 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 menos 8 é 0, desce o 5, 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 é 4, 5 menos 4 é 1, ou seja, sobrou o resto. Para ser divisor, o resto tem que ser 0. Então, olha só, 13 é divisor de 39, é verdadeiro, né? Porque se eu dividir 13 mais 13 dá 26, mais 13, 39. 78 é divisível por 2? É verdadeiro, né? Que eu consigo sim, porque ele é um número par. 54 é divisível por 8? Esse é falso, porque 54 dividido por 8, olha só, vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Passa. Então, 6 vezes 8 é 48. E 48 para 54 é 6. A divisão é diferente de 0, tá certo? Então, vamos encerrando por aqui. Te espero na próxima aula. Fui!